A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. 3 tópicos, irmãos. O que significa batismo no Espírito? O propósito do batismo no Espírito. E tópico 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Esta capa nos chama a atenção porque é desta maneira que o crente fiel deve buscar o batismo no Espírito Santo. É concedido este dom a quem busca com fé, obediência, humildade e persistência. Leitura bíblica em classe para que você participe de todo o nosso estudo se encontra em Atos, capítulo 2, dos versículos de 1 a 13. Texto áureo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos depois desses dias. Atos 1, 5. Eu quero aqui destacar a palavra batizados. Está aí a forma grega, que quer dizer tornar submerso, totalmente molhado, mergulhar, imergir e também submergir. Irmãos, é interessante, alguns intérpretes entendem que o Espírito Santo realizaria o batismo, mas a interpretação correta é a seguinte, preste atenção. Contudo, é que o Espírito Santo é, na verdade, o elemento do batismo, da mesma maneira como a água era o elemento do batismo lá de João. Esta é a 5ª vez que a expressão batizados com o Espírito Santo aparece no Novo Testamento. E em cada um dos casos anteriores, Jesus é referido como o batizador. É ele quem nos batiza com o Espírito Santo. A verdade prática: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, o que será discutido nesta aula? Nós estaremos apresentando algumas questões no meio pentecostal, neopentecostal, que de alguma maneira divergem sobre a questão do batismo no Espírito Santo. E nós temos a preocupação de apresentar uma postura genuinamente bíblica. Para nós, irmãos, os pentecostais, o batismo no Espírito Santo é uma coisa. E para os não pentecostais é outra, distinta. Para os pentecostais clássicos, e nós já apresentamos o que é o pentecostal clássico, vou deixar um card aqui da aula que apresenta esta referência, a evidência física inicial do batismo é falar em línguas. A glossolalia, grave esta palavra, está aparecendo aqui no quadro interativo. Mas os outros pentecostais discordam disso. E ainda os neopentecostais estão mais focados na cura divina e na prosperidade financeira. O batismo no Espírito Santo em diversas maneiras. Nós vamos ver o batismo no Espírito Santo sendo chamado de a promessa do meu Pai, revestimento de poder, poder do alto, dom do Espírito Santo e também nós temos a virtude do Espírito Santo. A Bíblia, irmãos, ainda vai descrever essas experiências de diversas maneiras. Eu destaquei 6 experiências. A primeira, todos ficaram cheios do Espírito Santo, mas presta bem atenção nisso. Nós vamos ver em algumas referências que há uma diferença do batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Lá na frente nós vamos apontar isso. Derramarei o meu Espírito, derramarei do meu Espírito, está aí a referência em Atos 2,17. Caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles. O Espírito Santo veio sobre eles, tanto falavam em línguas como profetizavam. Então aqui nós estamos vendo 6 experiências desta bênção que vem sobre o cristão. Significado do batismo no Espírito Santo nos relatos de Lucas e Atos. Irmãos, enquanto Lucas narra o papel do Espírito Santo na história da igreja primitiva, então observe, é um livro histórico, é um livro narrativo. O doutor Lucas, ele vai contar lá as várias experiências das pessoas que receberam esta graça de Deus. Mas agora Paulo, nós temos que ter cuidado quanto a isso. Paulo ensina os leitores sobre a pessoa e o ministério do Espírito. Então, precisamos estar atento a essas diferenças. Começando pelo dia de Pentecostes, depois vem as experiências dos samaritanos,
de Saulo de Tarso, de Cornélio e dos 12 discípulos de Éfeso. Então nós observamos que são 5 os relatos e 3 deles, irmãos, nos mostram a evidência inicial das línguas. Nós cremos ser o batismo no Espírito Santo uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, à salvação, sendo acompanhado da evidência física inicial do falar em línguas. A expressão ser cheio do Espírito Santo, como eu disse anteriormente, deve ser entendida à luz do seu contexto. Nem sempre nós podemos observar, tá aí esses versículos, nem sempre significa o batismo no Espírito. O batismo é sequência da bênção da salvação, que é para todas as pessoas que vêm a Cristo. Alguns críticos, preste bem atenção nisso, alguns críticos pentecostais ensinam o elitismo. O que é o elitismo? É elite somente para algumas pessoas supra-especiais. Mas não é isso que nós aprendemos com Pedro. Pedro vai interpretar o fenômeno à luz de Joel, capítulo 2, versículo 38 e 32 também, deixando claro que é para todos os crentes, leigos, teólogos, homens, mulheres, de todas as idades e de todos os lugares e em todas as épocas. Título: o propósito do batismo no Espírito. Qual é o propósito de receber essa dádiva? Nós temos que estar atento à questão do propósito, porque tem muitas pessoas que dizem aí que foram batizados com o Espírito Santo, mas é para ele mesmo. Então nós temos que entender que há um propósito todo especial em ser batizado no Espírito Santo. Observe aí, alguns comentaristas vão discutir se é batizado no ou com. Eu não vou nem entrar na questão desse mérito, mas observe que eu estou sempre falando batizado no Espírito Santo, mas também pode ser com, tá? O propósito do batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder de Deus. Para quê? Para o serviço, para o crente trabalhar, tá? Para o serviço divino, a capacitação do Espírito para que todos possam testemunhar de Jesus com liberdade e ousadia. Então, esse é o principal propósito do batismo no Espírito Santo. 3 sinais distintivos no dia de Pentecostes. Irmão, preste bem atenção nisso. Isso aqui, vamos dizer assim, é um dos pontos cruciais da nossa lição. Quais são os 3 sinais quando desceu o Espírito Santo sobre aqueles crentes reunidos ali no dia de Pentecostes, no cenáculo? Um som como de um vento impetuoso, línguas como de fogo, preste atenção nisso, línguas como de fogo, e também o falar em línguas. Irmãos, os 2 primeiros sinais não se repetem nunca mais, tá? Nós temos que estar atento a isso. O som soava como vento, mas não era o vento em si. E da mesma forma, a visão não era de fogo, aquelas línguas como de fogo, mas lembrava o fogo de Deus. Então, esses 2 primeiros sinais não se repetem. Isso aconteceu porque inaugurou a dispensação do Espírito para a igreja. As outras línguas do Pentecoste não eram idiomas humanos reais. Esse detalhe, irmãos, olha, é um pequeno detalhe, são evidências robustas de que se trata de línguas ininteligíveis ou estáticas. Dos 3 sinais manifestos no dia de Pentecostes, como a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar, e ele se repete ainda hoje. Título: o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. A glossolalia, lembra que eu apontei no início da aula, é a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito, como o fruto do Espírito, lá de Gálatas, capítulo 5, a manifestação dos dons, 1 Coríntios, capítulo 14. Irmãos, há muita discussão sobre a questão da principal evidência do batismo no Espírito Santo. Tanto é que alguns precursores do movimento pentecostal, como Charles Fox Parham, aparece aí a figura dele, ele não seguia essa, vamos dizer assim, esta regra, tá? William
Seymour, já conhecido, um dos pioneiros também do movimento pentecostal, também alguma coisa sempre vai divergir de um para o outro, mas foi na primeira Conferência Mundial Pentecostal, que foi organizada em Zurique, na Suíça, em 1947, que afirmou a doutrina da evidência inicial. Irmãos, houve divergência entre os pioneiros, como eu disse anteriormente, do pentecostalismo clássico, cuja posição, agora, quando nós vemos eles discutindo, mas a posição deles também nunca foi monolítica. Ou seja, eu estou certo e vocês estão erradas. O que é algo monolítico? É como se a construção fosse só de uma só pedra. O Espírito Santo tem liberdade para operar no nosso meio da maneira que ele quer. Então eu não posso taxar uma regra, tá? Mas eu consigo me aproximar, como fez ali a Conferência Mundial ali em Zurique. Lucas emprega dois termos gregos para línguas na narrativa do dia de Pentecostes: glossa e dialectos. Glossa significa língua, como fala, linguagem, idioma e também membro ou órgão físico da boca, tá? De lá Tiago, capítulo 3, versículo 5. O falar em línguas revela as grandezas de Deus. Porque o crente fala em mistérios, fala em línguas? É para revelar as grandezas de Deus e também magnificar a Deus. Esse também é um outro objetivo que nós temos que destacar. O milagre, irmãos, em Pentecostes foi duplo. Os discípulos falaram línguas desconhecidas, a glossa, e cada representante dessas 17 nações os ouvia cada um em sua própria língua, dialectos. Viu esse milagre? Eles falaram línguas ininteligíveis e os outros ouviam no seu próprio idioma. Deus capacitou a cada um para que entendessem sua própria língua, mas a língua que os discípulos falavam era ininteligível. Nós temos que também estar atento quanto a isso. Agora, irmãos, há muita heresia sobre a questão do batismo no Espírito Santo. E um desses eu destaco, tá aí. Eu já falei, acredito, na aula anterior, tá aqui o card, tá? Mais uma vez. Benny Hinn. Muitos saíram para adquirir aquele exemplar do seu livro, Bom Dia, Espírito Santo. Irmãos, é um livro cheio de heresias, tá? Quando ele recebe o batismo no Espírito Santo, e ali ele diz que recebe uma carga elétrica, o corpo em choque. Muito das suas experiências são questões emocionais. Essa que é a verdade. Então, quando eu trato da questão herege sobre o batismo no Espírito Santo, tá aí uns que se destacam neste ponto. E nós temos que estar atento quanto a isso. A xenolalia. O irmão já ouviu esse termo? Acredito que sim. É outra coisa. É a habilidade de falar uma língua que o indivíduo, não aprendeu. O termo vem do grego xenos, estrangeiro, estranho, e lalen, falar. Os pioneiros pentecostais da Rua Azusa, tá aí a figura da igreja, tá? Na aula anterior eu apresentei, mas não expliquei. Que casa é essa? É a igreja ali da Rua Azusa que inaugurou com mais evidência, tá? Nós tivemos outros, vamos dizer assim, outros exemplos espalhados pelo mundo, mas o fenômeno ali da Rua Azusa foi com maior destaque, tá? Os pioneiros pentecostais da Rua Azusa pensavam que o dom de línguas fosse uma xenolalia. Olha que interessante. E por isso esperavam evangelizar rapidamente o mundo com este recurso. Então vejam como nós temos que ter cuidado sobre esse tema e estudá-los. Tem muitas experiências e nessa aula acredito que muitos vão narrar ali a sua experiência de como foi o batismo quando ele recebeu esta graça de Deus, mas nós temos que ter sempre uma preocupação de ter uma postura bíblica. Tá? Por exemplo, Simpson, Godbey, que também são outros pioneiros, que também foram precursores deste movimento pentecostal, entendiam também o dom de línguas como uma xenoglacia missionária. Isso acontece? Nós vamos ver. Então, isso é bom destacar. Lembra daquela única pedra monolítica? Deus opera, irmãos. O querer e o operar está em Deus.
E nós somos servos. Se Deus quer operar através da xenolália, Ele faz. Tanto é que fez. Quer ver? Ó? Isso não significa necessariamente que Deus não tenha operado esse milagre ao longo da história. Nós temos essa referência. O pastor Virgínio de Carvalho Neto, líder conhecido das Assembleias de Deus no Brasil, pastor da igreja em Aracaju, lá no Sergipe, recebeu o milagre da xenolália em 1974 para servir como missionário, vejam só que bênção, em Madagascar. E ele recebeu o conhecimento da língua francesa e pôde ali trabalhar por mais de 20 anos naquele país, sem nunca ter estudado o francês. As línguas do batismo no Espírito Santo e as do dom de variedade de línguas, irmãos, são as mesmas coisas. Tá? Nós vamos estudar isso com mais afinco, mas já é para adiantar. Queridos, que você possa ter uma ótima aula no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Amém.